E eu pediria, então, ao capitão Luiz Augusto Vieira de Oliveira que tomasse a palavra para apresentar o tema: o uso da geotecnologia para análise criminal e subsídio no planejamento operacional da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Professor Rui, Tenente-Coronel Rodrigo Werner, senhor Luiz Carlos, senhoras e senhores, uma boa tarde. Bem, falaremos então sobre o uso da geotecnologia como subsídio para análise criminal e policiamento ostensivo. Para falarmos desse tipo de tecnologia na atividade policial e de segurança pública, antes vale fazermos então um introito teórico, um pequeno introito teórico sobre criminologia e análise criminal, para que todos possam compreender então como que a geotecnologia pode nos ajudar, tá? E quais são também as nossas dificuldades, os nossos desafios a serem superados. Eu faço parte da Coordenadoria de Assuntos Estratégicos da Polícia Militar. A Coordenadoria de Assuntos Estratégicos, a CAIS, ela é responsável pela produção de informação e conhecimento para subsidiar decisões estratégicas de comando. É uma unidade nova, surgiu em 2015, e ela coordena escritórios que detêm diversas especialidades. O meu é o Escritório de Gestão da Qualidade. Dentre os mistérios, dentre as funções, a análise criminal, né? Análise criminal, principalmente em nível estratégica, mas também a análise criminal local e em nível operacional. Nós temos demandas em nível estratégico, do Estado-Maior Geral, da corporação, da cúpula da corporação, às vezes de batalhões e às vezes de órgãos externos também, frequentemente do Ministério Público, frequentemente da Alerj, frequentemente de prefeituras. Ano passado fizemos um trabalho com Carapebus, né? Tudo que tiver demanda sobre análise criminal, alocação de recursos, nós estamos dispostos a atender qualquer órgão externo. Bem, então, de início, é importante falarmos o que é análise criminal, né? O que é análise criminal? Para mim, a melhor definição é da ABACRIM, da Agência Brasileira de Análise Criminal, filiada à Associação Internacional de Analistas Criminais. A análise criminal é um estudo sistemático de problemas. E o que são problemas? Problemas são um conjunto de incidentes, né? Uma vez estudando esses incidentes criminais, se estabelece um padrão, né, para a solução. E em cima desse padrão a gente tenta estabelecer uma estratégia para a solução do problema. Então, é um estudo sistemático de problemas relacionados à criminalidade e à desordem urbana, bem como outras questões relacionadas com o emprego da polícia, incluindo dados socioeconômicos, demográficos, espaciais, temporais, que podem ajudar a polícia e outros órgãos da administração na contenção, controle, redução e prevenção do fenômeno criminal. Tá? A análise criminal ela é um tanto nova no Brasil, se pararmos para pensar. Eu diria que ela entrou, graças à Senasp, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, em meados da primeira década do século XXI, 2004, 2005, no estado do Rio de Janeiro em 2007, graças ao Sistema Integrado de Metas, né? O objetivo é ter metas para a redução de indicadores estratégicos de criminalidade, a saber, letalidade violenta, roubo de rua e roubo de veículo. Então, com a devida cobrança dos atores policiais, dos gestores policiais, tornou-se importante, então, o estudo dos métodos de análise criminal para maximizar o efeito do policiamento, torná-lo mais eficiente. Bem, então, quais são os objetivos da análise criminal? Basicamente é descobrir o que aconteceu, onde aconteceu, quando aconteceu, como aconteceu e quem está envolvido nesse tipo de ocorrência. Tá? Então, busca-se estabelecer, com base nessas perguntas, padrões, inúmeros padrões. Primeiro padrão, eu diria, né, dentre os inúmeros padrões, eu destaco 5. Primeiro é o padrão serial. Às vezes, o infrator ele possui uma conduta serial. Ele serialmente comete o ilícito penal.
E é possível, então, através dos dados, de registros criminais, por vezes através das redes sociais. Esse é um outro plano que temos que estudar melhor, que temos que superar esse obstáculo. A análise de mídias sociais se faz necessária dentro da segurança pública e é praticamente inexistente atualmente no Brasil. Então, através desses estudos seriais, a gente consegue, por exemplo, prever a próxima ação do infrator. Né? Um exemplo mais claro é o serial killer, mas qualquer criminoso, uma pessoa, uma dupla, uma quadrilha pode aterrorizar uma comunidade inteira a ponto de achar que está repleto de bandidos. Então, com esses padrões seriais, a gente consegue prever os passos deles. Um outro exemplo são os hotspots, são as concentrações criminais, a famosa mancha criminal. Né? A identificação desses hotspots se faz necessário. Coloquei até uma imagem que eu tirei da internet. A Polícia Metropolitana de Londres alertando os moradores, os transeuntes, para terem cuidado, porque em determinado local é um local, né, de concentração criminal. Então, também é uma mudança de paradigmas que temos que superar. Tá? Dentre outros padrões, nós temos aí os padrões vitimológicos, os hot dots. Né? Então, entender quem é a vítima, por que ela está sendo vítima, o que ela faz para ser vítima, isso é fundamental. Né? Um exemplo na imagem são idosos. Um exemplo, eu diria que clássico, né? Os idosos no Brasil, eles são frequentemente vítimas de saidinha de banco, porque não fazem as movimentações via TED, DOC, tiram lá toda a sua aposentadoria. Às vezes o integrante da agência bancária dá as informações para um criminoso lá fora e ele acaba sendo vitimado. Então, identificar esses padrões são importantes para que a gente possa estabelecer da melhor forma possível uma estratégia de prevenção do delito, ou de repressão do delito também, prendendo o criminoso. Dentre outros padrões, não vou aqui me estender, tem os produtos quentes, né? Os alvos, os produtos preferenciais do criminoso, os alvos preferenciais do criminoso, se é uma lotérica, se é uma caixa, se são caixas eletrônicos, se é uma agência bancária, se é um posto de gasolina. Né? Existe dentro dos hotspots a ideia de hot settings, né, que são os cenários quentes. Que tipo de característica ambiental favorece a atuação do criminoso? Isso é importante também, dentre outros padrões. Bem, então, de início, eu diria que nós temos que analisar dois aspectos. O aspecto espacial e o aspecto temporal. Diria que são as bases da análise criminal para se compreender o fenômeno criminal, não importa qual seja o seu objetivo, né? No nosso caso, para o policiamento ostensivo. Tá? Então, eu diria que esse aqui seria o pior cenário possível. Crimes dispersos e também uma dispersão temporal. Né? Você alocar recursos policiais num cenário desse é extremamente difícil. Entendeu? É extremamente difícil. Quando há concentração criminal, né, e uma concentração temporal, às vezes a prevenção fica mais fácil. Então a gente consegue perceber que os aspectos espaciais, os aspectos ambientais, o que a criminologia chama de efeitos ecológicos do crime, influenciam contundentemente no aparecimento ou não, no controle ou não do fenômeno criminal. Tá? O último padrão aqui é o chamado hot point, são pontos específicos, uma saída de uma estação do metrô, né? Uma estação rodoviária. Isso tende a ser mais fácil de se estabelecer, então, um policiamento que vá controlar o fenômeno criminal. Tá? Então, isso aqui é um exemplo, é uma proposta consagrada na literatura internacional, né, do que se tem que fazer sobre esses dois padrões. Né? Então, por exemplo, quando o fenômeno criminal está disperso, tanto espacialmente quanto temporalmente, o autor ele indica o patrulhamento motorizado, né, porque com o patrulhamento motorizado você tem uma extensão do espaço, né, e uma mudança também ambiental da arquitetura. Isso eu acho interessante, é uma área que particularmente acho interessante. Nos Estados Unidos é muito pesquisado o conceito de CPTED, né? Crime Prevention through Environment Design, né?
Prevenção criminal através do design ambiental, né? Então isso é interessante. Como o colega falou, a iluminação ela influencia no fenômeno criminal, e influencia muito. 2 pesquisadores de economia no passado conseguiram, através de cálculos econométricos, demonstrar que em meses com horário de verão, há uma redução de 14% dos homicídios no Brasil. Se pararmos para pensar que a gente tem 60 mil homicídios por ano, 14% são muitas vidas que deixam de ser perdidas, né? Então, questões também de lixo, questões de pavimentação, toda a arquitetura ambiental, tudo isso influencia no fenômeno criminal. E aí a gente entende que a municipalidade ela é importante também na segurança pública, todas as ações de municipalidade, tá? Não vou me delongar aqui, mas também temos aqui, quando tem uma concentração maior, fica mais fácil. Nós temos aqui um policiamento a pé, por exemplo, que pode ser utilizado. Quando é um hot point, um ponto específico, fica mais fácil ainda, tá? Então, de acordo com o problema, nós podemos ter uma estratégia mais proativa ou uma estratégia mais repressiva, depende. Se eu sei que o criminoso ele está atuando frequentemente em um determinado local, tem que ir lá e prender esse criminoso, né? Se eu não sei, se é difícil descobrir a autoria criminal, aí você utiliza o policiamento preventivo para impedir que pessoas sejam vítimas de crimes, sejam contra o patrimônio, sejam contra a vida ou qualquer outro, tá? Então, nós temos sempre um foco de acordo com o problema mais preventivo e outro mais repressivo voltado para a prisão do infrator, tá? Dentre as inúmeras teorias criminológicas existentes, né, que subsidiam a análise criminal, eu destaco uma que eu acho que é a melhor de todas, é a teoria das atividades rotineiras. Ela acaba pegando um pouco das outras teorias, teoria das janelas quebradas, teoria da oportunidade, teoria da escolha racional, né, em que diz que para que um crime existir, tem que haver 3 fatores interdependentes, né? Tem que ter um ofensor motivado, ou um criminoso, tem que ter um alvo ou vítima em vulnerabilidade, e tem que ter um local que garanta a oportunidade de delinquir, né? A oportunidade que o criminoso atue. Seja uma oportunidade em termos de subtrair a res furtiva, de subtrair o pertence, ou a oportunidade que garanta a impunidade dele também. Isso é fundamental, né? O que o criminoso ele quer é empreitar criminalmente e ter a sua impunidade garantida, tá? Então, de acordo com os 3 problemas, a gente pode ter estratégias distintas, né? Podemos ter estratégias distintas, que dependem necessariamente ou não da polícia, tá? Então, sobre o criminoso, eu cito 2 exemplos aqui do Brasil. Um é o geomonitoramento de tornozeleiras eletrônicas, quando ela funciona bem, né? É interessante isso. Um outro, aqui mais policial, preso à realidade policial, é a abordagem veicular e abordagem pessoal, com base no artigo 244 do Código de Processo Penal, né? Abordagem de pessoas em atitude suspeita, isso gera um efeito de dissuasão, né? Quanto aos alvos e vítimas, a gente pode também, uma vez descobrindo esses padrões, gerar campanhas, né, de conscientização, por exemplo, ensinando, digamos, o idoso a fazer movimentações bancárias, ou no caso do turista, a não ostentar determinados pertences, porque fato, o crime existe, entendeu? Fato, o crime existe. E a contenção dele é uma responsabilidade de todos, né? Então, para que pessoas não sejam vitimadas, por vezes vale a pena gerar esse tipo de trabalho, né? Em vários lugares do mundo isso acontece. Aqui na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, o BPTUR faz um trabalho interessante de conscientização de turistas. E na Zona Sul existe um curso, por exemplo, para porteiros, né, em que a Polícia Militar ela ensina alguns procedimentos de segurança para porteiros. Então são exemplos de como se age sobre alvos ou vítimas. E também o local, né? O local, eu diria que é contundente, é primordial para o fenômeno criminal, né? Então a gente pode ter um supervisor para os potenciais criminosos, um guardião para os potenciais alvos e um gerente, né? O local a gente
pode colocar um baseamento no meio de um hotspot, de uma concentração criminal, ou pode acender uma luz, um poste queimado. Depende. A gerência do local depende de acordo com a gênese do problema, né? De acordo com os fatores criminogênicos, né? Então, isso é importante entender. Tá? E o que a geotecnologia tem a ver com isso? Bem, tem tudo a ver. Porque primeiro a gente tem que entender, né, onde está havendo a concentração criminal. E a gente tem que ver a nível espacial. Então aqui eu vou expor alguns exemplos de mapas. Tá? Nós começamos a fazer mapas na Polícia Militar, por exemplo, a partir de 2013, final de 2013, graças aos cursos do LabGIS. Entendeu? O LabGIS ele foi imprescindível para a qualificação de alguns policiais, né? E nós estamos agora desenvolvendo tecnologia de webmap, para que a gente possa socializar esse conhecimento e fornecer ao policial da ponta, né, o mínimo de informação para que ele possa efetivamente desempenhar o seu papel. Tá? Então, vou dar aqui exemplos de alguns trabalhos que nós fizemos, né, trabalhos que geraram uma certa repercussão e que ajudaram outros segmentos a ter sucesso, já que a nossa função aqui é uma função de assessoria, de subsídio. Né? Então, por exemplo, isso aqui é um mapa de concentração de roubos de telefone e a celular na área do 6º Batalhão, a ISP-6, área da Tijuca. A gente consegue ver aqui as concentrações criminais, né? Num raio de 200 metros. Né? Isso aqui sempre tem uma razão de existir. Isso não é à toa. Isso tem uma razão de existir. Existem fatores criminógenos que atuam ali. Pode ser a plena circulação de valores ali, a vigilância da polícia, né? Pode ser uma praça em que tenha muitas pessoas, a saída de uma estação do metrô, né? Ruas mal iluminadas podem estar favorecendo isso. Enfim, são inúmeros motivos que podem garantir, né, o aparecimento desse fenômeno delitivo. Tá? Um outro exemplo nosso aqui é da Lagoa Rodrigo de Freitas. Né? Nós fazemos esses trabalhos enquanto um GIS. Tá? Isso foi logo após a morte do médico na Lagoa. Ele morreu no local de baixa incidência criminal, aqui, ó, acho que aqui é perto do Parque da Catatumba. Entendeu? Um jovem, um adolescente, com 16 passagens pela polícia por roubo, por ato análogo a roubo, furto, entendeu? E lesão corporal. Né? 16 passagens pela polícia. Entra no sistema socioeducativo, no sistema terciário de prevenção, penitenciário, sai e volta pior. Né? Volta pior. E na 17ª empreitada observada pela polícia, ele vitima fatalmente uma pessoa. Então nós fizemos essa análise que ajudou a criação, por exemplo, do Lagoa Presente. Né? Projeto Lagoa Presente. Um outro exemplo aqui, eu acho que não ficou muito claro. Nós fizemos um monitoramento, não só para a Polícia Militar, mas para outros integrantes do CICC, para o Ministério Público. Um trabalho que foi muito nos demandado foi o monitoramento criminal no período das Olimpíadas. Né? Então, nós mapeamos favelas e as facções criminosas que dominavam determinada favela, se era da ADA, se era da CV, da TCP. Mapeamos também confrontos armados, sejam de criminosos com criminosos ou policiais com criminosos. Mapeamos roubos a turistas, né? E também o posicionamento das viaturas, né, dentro do terreno. Bem, eu acho que a gente tem que investir então em webmap, né, e outras tecnologias que nos ajudem a isso. O ISP, o Instituto de Segurança Pública, tem uma ferramenta excelente, feita com o ArcGIS, que é o ISPGel. Né? O ISPGel ele tem ajudado muito as organizações policiais, seja a Polícia Militar, a Polícia Civil, seja a Guarda Municipal, né? Tanto na análise georreferenciada quanto na análise gráfica. Né? Então, se, por exemplo, é o entorno do Maracanã, são os roubos de rua, no recorte temporal de um mês. Né? Isso é um cenário ruim, né? Parecido com aquele lá que eu expus anteriormente. Tá? Então é possível, com mais facilidade, trabalharmos
visualizarmos o crime. Tá? E no Tableau, eles fazem também um dashboard com padrão mínimo criminal para que o policial ele possa efetivamente trabalhar. Tá? Então aqui a gente tem, por exemplo, a análise temporal, dia da semana e faixa horária. Isso aqui é fundamental, entendeu? Isso é fundamental para a alocação dos recursos de uma forma melhor possível. Tá? Nós temos também o GeoPemerge, essa é uma ferramenta feita pelo meu escritório. Né? Veja que ele possui 20 policiais. Né? São policiais, a grande maioria, que não tem uma educação formal técnica, mas muitos são autodidatas e conseguem fazer verdadeiros milagres, entendeu? Em desenvolvimento, em soluções administrativas, em termos de gestão operacional, entendeu? Aí eu compartilho aqui a amargura da crise, que precisamos de parcerias, entendeu? Porque com um pouco mais de investimento nós conseguimos fazer muito mais, não tenho dúvida disso. Então o GeoPemerge ele foi lançado já há 1 ano e meio, né? Foi um grande sucesso. Aqui nós temos, por exemplo, a gente tem não todos os indicadores criminais, mas temos alguns considerados estratégicos pela polícia. Roubo de rua, roubo de veículo, letalidade violenta, roubo de carga, roubo de turista, dentre outros. E a gente consegue verificar numa plataforma do Google, né, o fenômeno criminal. Nós também temos uma síntese do registro em cada pontinho ali. Nesse caso aqui é o roubo de carga. Então essa aqui é a área atualmente de maior concentração de roubo de carga no estado do Rio de Janeiro. Né? O roubo de carga ele é um fenômeno que aumentou em todo o Brasil. Né? São Paulo aumentou 280%. Mas no Rio de Janeiro está gerando crise de abastecimento, por exemplo. Né? Provavelmente por causa da crise econômica, se tornou um produto muito valioso. Tá? Nós temos aqui roubo de veículo também, isso em 2 meses. Roubo de veículo, muito veículo roubado. Entendeu? Isso aqui é homicídios. Mapeamos também, por exemplo, homicídios. Aí aqui a gente já tem, né, os recortes das favelas, se estão com o PP, se não estão com o PP. Entendeu? Nós fazemos também um clipping de notícias. Né? Então, nós monitoramos as notícias e vinculamos essa notícia ao registro. Então, é possível, por exemplo, clicarmos aqui e abrir lá um site do G1, do Dia ou de qualquer coisa. Isso já é alguma memória, isso nos ajuda também a lembrar do que aconteceu. Tá? Um outro exemplo, aqui são os roubos de rua, né? Roubos a transeunte na região da Lapa. Né? Um recorte aí de 2 meses, 3 meses. Tá? Isso ajuda muito, tem ajudado muito Lapa Presente, o Centro Presente. Tá? E eu acho que uma grande vantagem do GeoPemerge é a função Street View. Né? A função Street View, ela ajuda muito, porque eu consigo ver, e hoje em dia eu acho que as fotos do Street View estão bem próximas da realidade, pelo menos na cidade do Rio de Janeiro. Então a gente consegue ver exatamente que fatores criminogênicos, menos se for questões de ser à noite ou não, né, de iluminação, mas que fatores criminogênicos podem estar associados ou não, ou como eu posso alocar uma viatura ali, seja em baseamento, em patrulhamento ou não. Né? Então, fica a cargo de quem faz o planejamento operacional. Tá? Bem, essas são as referências utilizadas. Né? Eu gostaria de agradecer a atenção de todos, tá? Dizer que eu acho que a geotecnologia, eu sou um grande entusiasta dessa área do conhecimento. Eu acho que ela é imprescindível para o controle da atividade policial, o controle da atividade pública, para a busca da eficiência na prestação do serviço público, entendeu? Para uma prestação de contas. Eu acho isso fundamental. Então, sou um grande entusiasta, eu agradeço a atenção. Tá? Uma boa tarde a todos. Muito obrigado. Perguntas? Há uma pergunta, 2. Mais uma pela rede. Boa tarde. Boa tarde.
o antigo secretário de Segurança, Beltrame, ele falava muito da conquista do território. Como você encaixa isso, essa questão do crime, você como... Porque a minha impressão é o seguinte, se você identifica um ponto de criminalidade, você coloca uma viatura, aumenta a capacidade policial naquela área, certamente os agentes do crime vão se deslocar para outro ponto. Como funciona isso dentro do mapa que você pensa? Bem, o fenômeno criminal está muito ligado à questão da ecologia do crime. São fatores ambientais que geram a oportunidade ou não do criminoso atuar. É óbvio que se eu tiro essa oportunidade, a mente criminosa permanece, né? Dentro da criminologia a gente tem 3 fatores de prevenção, né? São chamados fatores primários, são aqueles que dão a oportunidade do indivíduo de não delinquir: educação, saúde, emprego, né? Lazer, esporte, né? A gente tem os fatores secundários. Quando os primários falham, a gente tem os secundários, né? Que é o policiamento ostensivo ou policiamento investigativo, e tem um terciário, né? Que é o sistema penitenciário, que tem por objetivo garantir que aquela pessoa, né, não cometa mais a infração penal, né, e que seja reintegrado na sociedade. A questão territorial, ela é fundamental. Pela primeira vez, o Estado do Rio de Janeiro assumiu que existem territórios paralelos, né? Que existem territórios paralelos em que o poder público não conseguia entrar adequadamente. Eu estou fazendo um mestrado na ENSE, População, Território e Estatística Pública. Eu estou maravilhado com os estudos de território, né? Como o território ele funciona, né? O pessoal da geografia sabe muito bem disso, entendeu? A questão, ele é multidisciplinar, multidimensional, ele passa do controle físico propriamente até o simbólico. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Eu sou entusiasta das UPPs, eu acho que ela precisa de uma reformulação, óbvio, entendeu? Do jeito que está insustentável, né? Precisamos de uma maior entrada do poder público nesses territórios para que possam fornecer o mínimo necessário de dignidade naquelas pessoas, para que pelo menos a próxima geração as pessoas tenham a oportunidade de escolher uma vida melhor. É um mínimo daquela população, né, que opta pela vida criminosa, mas que aquele mínimo tenha a oportunidade de escolher uma vida melhor, entendeu? Então eu sou entusiasta dessa questão também. E a gente consegue ver aqui os domínios territoriais das facções criminosas e como uma determinada facção ou outra ela influencia em determinado delito, né? Existem facções que estão diversificando o seu portfólio, né? Estão deixando somente de traficar para roubar carga, que é altamente lucrativo também, entendeu? Roubar veículo e outros pertences também. Não sei se respondi a pergunta. Tá? Sim, temos um banco de dados. Isso é um trabalho hercúleo, isso depende também de inteligência, tá? Mas temos sim. Na verdade, não é uma pergunta, mas é uma constatação, né? Que há anos atrás, quando eu comecei a ter contato com a geotecnologia, eu descobri que o Departamento de Polícia de Los Angeles e a Prefeitura, elas se uniram para poder trabalhar em cima da questão de referenciamento de dados relacionados com ocorrências policiais e criaram um site chamado Crime Maps. Isso foi lá em 2006, mais ou menos, 2005, que eu me lembro. E era interessante você ver na internet, em tempo real, as atualizações de ocorrências que os policiais faziam dentro dos seus carros usando os computadores de bordo, né? Então eles tinham um prazo de até 90 dias de dados históricos lá no sistema para você online acompanhar. E eu ficava imaginando quando é que eu poderia ver uma coisa assim no Brasil, né? E agora vendo esse trabalho aqui, né, e pensando, poxa, o pessoal está fazendo um trabalho voltado para isso, está trabalhando com WebMap, então assim, a ideia está sendo disseminada, e eu imagino assim, o potencial na qualidade do serviço que a Polícia Militar vem agregando com essas iniciativas, né? Então você é um entusiasta da geotecnologia, eu também sou, e parabenizo vocês por isso, viu?
Oi, boa tarde, eu me chamo Gabriela. Eu queria saber se dentro do projeto de mapeamento existe algum aspecto colaborativo, porque parte dos crimes que acontecem são muito relatados em redes sociais, principalmente municipais, que se vocês levam isso em conta na hora de mapear ou se é só registro de ocorrência? Excelente pergunta. Eu sou entusiasta também da análise de mídias sociais. Eu acho que é um caminho a ser percorrido. Nós não temos fôlego, são muitas frentes de trabalho, muitas demandas. Então, tem que estar sempre dando um jeito para a gente conseguir desenvolver a tecnologia dentro da Polícia Militar, né? Isso envolve treinamento, isso envolve aquisição de softwares, envolve uma série de questões que nós estamos correndo atrás. Existem profissionais que já estão fazendo cursos do próprio bolso, né? Outros são autodidatos, ficam às vezes estudando por conta própria, e é uma demanda de fato. Eu gostaria de ver realmente isso também, essas informações, né, colaborativas. Eu acho que as redes sociais têm muito a oferecer. Tá? Pois não. Mais uma pergunta? Não é nenhuma pergunta, é até uma sugestão. A gente está falando tanto de colaboração. Hoje, com a prefeitura, você já tem o serviço do 1746, que você consegue estar fazendo esse tipo de amarração, né, de queixa, e geocodificando isso. Não existe por que não fazer uma parceria com a prefeitura, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, de utilizar o próprio 1746 para esse fator? Ok. Nós conhecemos o 1746, não somente ele, mas o Disque Denúncia também disponibiliza esses dados. É como eu disse, o GeoPemerge, por exemplo, ele está engatinhando, né? Ele tem um potencial enorme, né? Ele tem um potencial enorme. Meu sonho é fazer análise de risco com ele. Análise de risco operacional e análise de risco social com ele. Ele tem um potencial. Então a gente precisa realmente de parcerias para isso. Eu já conheço o trabalho, por exemplo, da Guarda Municipal do Rio de Janeiro. Tem um trabalho muito interessante também nesse aspecto, né, nos registros de casos de desordem urbana, por exemplo, né? O que nos está faltando, na verdade, é fôlego, entendeu? É fôlego. As demandas são tantas, sabe, que fica difícil a gente desenvolver. Essa é a realidade. Tá? Mais uma pergunta? A pergunta da rede, por favor. O Edson Cardoso pergunta para o capitão PM. Percebo que aqui na Baixada Fluminense, onde moro, as pessoas tendem a não registrarem os crimes ocorridos, dificultando o trabalho de mapeamento. Como mudar esse cenário? Bem, eu também sou morador da Baixada Fluminense, então eu sei exatamente o que ele está dizendo, né? Os serviços públicos como um todo na Baixada Fluminense são piores do que na capital, né? Então a subnotificação, o que na criminologia chama de cifra negra, é um problema. Não é um problema que chega a preocupar a análise criminal. Por quê? Porque a quantidade de crimes são tão grandes que essa subnotificação ela não acaba influenciando na identificação dos locais, por exemplo. A Baixada Fluminense atualmente é a região no estado do Rio de Janeiro com maior quantificação criminal. Entendeu? Então isso não chega a ser um problema para a Polícia Militar em termos de análise criminal, mas fato, existe subnotificação. Entendeu? Sobretudo para roubo de rua, né? Roubo de veículo praticamente inexiste, homicídio praticamente inexiste. Agora, roubo de rua, né, que é o roubo de transeunte, roubo de celular, a pessoa tem o seu celular subtraído, isso existe sim. Há mais uma pergunta ali, e com ela nós encerramos. Margarete Catóia, eu sou do Laboratório de Vigilância em Saúde, da Fiocruz, do INE. Esses portais que você sinalizou aí, eles são com dados abertos? Ou não? Não, eles são baseados em registros policiais. Tá? Não, é um site aberto para a gente consultar as informações? Não. Ou só vocês, né? Nem o ISPGEL, nem o GeoPemerge, eles são abertos. A gente está pensando, sim, em torná-los abertos. Tá? É porque essa ainda é uma ferramenta, eu diria que está engatinhando, então ainda tem que
desenvolver muito, mas nós pensamos sim em torná-los abertos. Tá? Eu acho que isso é uma prestação de contas para com a sociedade. Entendeu? Eu acho isso importante. Mas no momento, tanto o site do Instituto de Segurança Pública quanto da polícia ainda não são. Não, pergunta. Pois não, pode falar. Só falar que aí, no caso, as ideias de parcerias de trabalho deveriam fazer contato com vocês e... Poxa, eu estou de portas abertas, é uma honra. Tá, então, obrigada. Bom, antes de agradecer e passar para a próxima, dois pequenos comentários. O primeiro com relação aos que estão nos acompanhando pela internet, que o Eduardo falou ali no 1746, esse é o número 1746, né, da prefeitura, não é? Para a manifestação sobre qualquer tipo de ocorrência, que acredito que as pessoas de outros estados tenham algo semelhante nas suas cidades. E um breve comentário. Nós, como cidadãos, nos vemos, de alguma maneira, extremamente desanimados pela situação, não? Por que passamos, talvez em todas as dimensões, federal, estadual, municipal, e normalmente nos vemos também muito frustrados com as pessoas que aparecem na mídia, pelo menos, como representantes do poder público, do serviço público. E é extremamente gratificante quando nós, nesses encontros, temos o conhecimento e somos levados a conhecer o quanto existe de dedicação e capacidade técnica nos diferentes, né, setores do serviço público. Né? Infelizmente, esse trabalho, a qualidade desse trabalho, a dedicação dessas equipes, desses grupos, normalmente se vê eclipsada por um conjunto de até desvios de conduta que nos fazem desacreditar, não é? da potencialidade, da capacidade e da efetiva atuação do serviço público. Não é? Para a gente que ao longo desses eventos aqui tem essa oportunidade, né, de escutar o que está sendo feito, não é? É motivo de muito orgulho ver que a cada episódio nós temos essa visão e essa perspectiva de que não é por falta de qualidade técnica, não é por falta de dedicação e não é por falta de sentido de espírito público nos quadros dos diferentes setores públicos que uma vida melhor não se apresentará aos brasileiros. Não é? Acho que falta mudar um certo nível, não, de participação, mas num determinado momento, todo esse brilhante trabalho, todo esse belíssimo trabalho, há de se estabelecer como o nosso padrão de atendimento público, de serviço público. E eu aqui dou a todos os que participam do evento, e principalmente os que estão apresentando os trabalhos envolvidos nos seus setores, os meus parabéns pelo belíssimo trabalho que vem desenvolvendo e que, para nós, para os nossos eventos, é motivo de muito orgulho poder cooperar no sentido de dar divulgação a isso que se faz. Obrigado, então, Capitão Luiz Augusto, parabéns pela apresentação, pelo trabalho que está sendo desenvolvido. E eu